confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Amém, igreja? Amém. O mesmo versículo em outra versão, que é a NVT, diz assim, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E para finalizar, a NTLH vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém, igreja? Eu quero explicar para você, falar para você. Ontem nós estávamos na nossa casa, na nossa igreja, compartilhando da palavra que o Senhor nos deu para esse ano de 2026. O Senhor tem falado conosco em Isaías. E Isaías 54 fala sobre expandir as tendas, fala sobre entender aquilo que Deus vai fazer, né? Esse crescimento que Deus tem para a nossa vida, tem para o nosso ministério, tem para a nossa igreja. Nós estamos num ano, querido, como nós comentamos ontem, é um ano que já começou a 1000 por hora, né? A Bíblia vai falar sobre guerra, dores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, e nós temos visto tudo isso, toda essa movimentação. Eu consigo enxergar Jesus pronto nos céus, uma legião de anjos só esperando o eterno Deus Pai falar assim, vai que chegou a hora, vai, porque a igreja a todos está te esperando. E eu quero dizer algo para você, meu querido, dentro dessa palavra, essa palavra vai revelar para vocês por que às vezes nós oramos e parece que a nossa oração não tem efeito. Parece que nós oramos e eu estou orando, eu estou colocando, sabe, o meu tempo diante do Senhor e parece que Ele não ouve a minha voz. Mas nós vamos hoje revelar para você, a palavra será revelada para você, para que você saia daqui hoje entendendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. O nosso primeiro entendimento é entender de verdade o que é oração. Quantos sabem o que é oração? Levanta a sua mão. Não vou te perguntar, mas só levanta a mão e fala, eu sei. Quantos aqui oram? Deu glória, igreja. Falei, glória a Deus, glória. Ninguém ora nessa igreja? Deixa eu dizer algo para você. A palavra oração, no original hebraico, ela é terrilá. Você precisa entender algumas coisas no original para que você entenda aquilo que foi traduzido para você. Terrilá quer dizer oração. Oração no hebraico também fala sobre conexão e união. Então toda vez que você estiver orando, você está conectado com Deus. Toda vez que você ajoelha no teu quarto, toda vez que você se posiciona em Deus, igreja, você está simplesmente conectado ao Senhor. Você está dizendo, eu estou unido contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu vou orar, Senhor, porque é necessário que nós estejamos juntos. A Bíblia, ela te dá um entendimento sobre a oração do justo. O que é a oração do justo? O que é o justo? Nós dizemos assim, eu sou justo. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas o que é o justo? Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Romanos 2,13. Romanos 2,13 vai te explicar o que é ser justo. 2,13. Porque não é qualquer oração. Não é você parar e orar de qualquer jeito. Não é você ficar horas e horas orando. Não é o lugar. Queridos, podemos subir ao monte, devemos subir ao monte. Suba ao monte, querido. Ore. Tire tempo de oração. Dias orando, dia inteiro orando, mas tem que ter um propósito. E não é qualquer oração que vai ser ouvida. Escute isso, Romanos 2,13, na versão NVT vai dizer o seguinte: porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos. Aos olhos de Deus, os que obedecem à lei, esses são considerados justos. Preste atenção.
adianta orar somente. Não é de boca para fora. Você tem que pegar esse alimento. A Bíblia que você carrega de papel, a digital, a Bíblia que está aqui, sabe? Os mandamentos que estão aqui, a palavra que está revelada aqui, o Senhor está falando assim, tem que obedecer, tem que praticar. Porque se você só fala, se você só coloca a Bíblia debaixo do braço, porque se você não se posiciona em Deus e não começa a botar em prática aquilo que o Senhor está falando, a Bíblia vai dizer que você não é obediente, portanto você não é justo. E essa palavra não vai servir para você. E a tua oração vai ter dificuldade de ser ouvida. E aí você vai ficar um ano inteiro orando e lamentando, porque a tua oração, então é a vontade de Deus. Que seja feita, sabe aquela oração fria e vazia? Que às vezes nós vamos orar por uma pessoa doente e nós não temos certeza daquilo que nós estamos fazendo, a tua fé está pequena, e aí a pessoa fala, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim que eu vou ser curado, e aí você coloca a mão na cabeça da pessoa, e para você não passar vergonha, fala assim, olha, se a tua fé, se você tiver fé, você vai ser curado, mas se não for curado, foi feita a vontade de Deus. Irmãos, isso é falta de fé, isso é falta de entendimento. Porque a Bíblia me garante que quando eu coloco a mão sobre a tua cabeça e eu oro por você, se eu usar no nome de Jesus, você será curado. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Então quando você sai daqui hoje, vai procurar alguém na rua, irmão. Vai na casa de alguém que você sabe que está doente e vai exercitar a tua fé. Chega nessa pessoa e fala assim, eu vou orar por você e você será curado em nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Amém, igreja? E não é um jargão. Sabe? Durante muito tempo a igreja passa e libera jargões. Olha, em nome de Jesus. Vai acontecer em nome, não é declarar em nome de Jesus, é viver Jesus, é ter Jesus dentro, é ter a Bíblia e colocar em prática. É necessário. Só assim o coração vai ser ouvido. Vira para a pessoa que está lá e fala assim, só assim. Fala para ela, só assim. A sua oração será respondida. Amém, igreja? Preste atenção. Romanos 2,13, irmão, está ainda nesse versículo. A versão NAA diz assim, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei serão justificados. Sabe, irmão, esses dias nós temos falado muito sobre pecado e iniquidade. Existe uma diferença. Pecado é quando nós pecamos. O ser humano vai pecar, não adianta, irmão. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas a iniquidade é o pecado que você já se acostumou, que você pratica ele de manhã, de tarde, de noite, que você se afasta dele, mas você volta para ele, iniquidade. E é esse que você tem que correr dele. Sabe por quê, irmão? Não tem a ver com pecar ou não pecar. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o pecado afasta Deus do homem. Sabe por quê? Que Jesus está ali morrendo, está na cruz, e aí ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? E aí a gente fala assim, Deus abandonou o filho dele? Não, queridos, era o que estava em Jesus. A Bíblia vai dizer que ele trouxe para ele todos os pecados, e Deus, ele não vai mudar, ele é imutável. Nesse momento Deus fala assim, não posso estar próximo. Jesus, agora é com você. Você está cumprindo a minha vontade, mas agora é com você. Porque o pecado faz separação do homem e toda vez que você peca, meu irmão, peça perdão a Deus e não faça desse pecado iniquidade. Sabe por quê? Isso vai te afastar de Deus. Isso vai te afastar de Deus. Isso vai te afastar de Deus. E de repente você vai se encontrar vazio. Olhe ao Senhor, coloque a palavra dele em prática. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos com jovens, falamos com novos convertidos e nós perguntamos assim, olha,
verdade. Se você está sentado dentro de uma igreja e você não entende o que você está fazendo, não tem propósito nenhum, na minha igreja, nessa não, né? Na minha igreja eu falo assim, volta para casa. Vai para casa, vai assistir televisão, liga Netflix, vai para o Instagram, rolar Instagram, irmão. Porque se você está dentro da casa de Deus e não sabe o que você está fazendo ali dentro, você está gastando tempo, irmão. Mas quando você está dentro da igreja, você entende. Você tem chamado. E qual é o seu chamado? Não, o meu chamado é louvor. Não. O meu chamado, não, deixa eu dizer para você. O teu chamado é o íntimo. Sabe qual é o teu chamado, irmão? É você acordar, ir para o seu trabalho e carregar Jesus. Hoje o Paulo está falando comigo pelo telefone. E ele estava conversando, de repente começaram umas vozes, louvores. Ele falou, pastor, é a cantina do trabalho, estão cantando lá, é louvor. Até o meu trabalho aqui são crentes. Alguém foi lá, tem crente lá, tem evangélico lá, meu irmão. Eles estão fazendo o ID. Deus não te chamou, meu irmão, para você sentar nessa cadeira e ficar sentado nessa cadeira e colar nessa cadeira. Deus te chamou para você ir ali para fora e falar assim, eu tenho algo sobrenatural para você. Olha, essa Bíblia aqui, ó, eu boto ela em prática. Quer que eu ore por você, eu oro por você. Porque quando eu orar, você será curado. Quando eu te orar, a vida vai ser transformada. A mudança, libertação. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando a igreja chega, tem que ter transformação. Meu Deus, aleluia. Se você chega num lugar e está igual, tem alguma coisa errada, irmão. Você chegou num bairro, chegou numa casa, chegou numa família, tem que ter mudança. Aleluia. Transformação. Aleluia. Aonde Jesus chegava, havia um rebuliço. Jesus era revolucionário, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Esqueça o quadro criado. Jesus com aquela cara triste. Eu não creio nesse Jesus, eu creio num homem revolucionário que chegava e confrontava a servidão, que chamava os mestres da lei e falava assim, vocês estão botando mais peso do que o necessário. Ele falava para esses homens, olha, o Deus do pessoal, o Deus fardo é leve. Aleluia. Você está pesando. O Evangelho não é você pesar ninguém. Evangelho é você tirar a carga do teu irmão. Sabe o que é um jugo, meu irmão? Jugo é uma peça de madeira que junta dois animais. São dois bois, não sei se você já viu uma foto, dois animais grudados, aparelhados. E aqueles animais andam juntos, são jugo. Sabe para que aquilo serve? Para aliviar a carga. Porque a carga é muito grande, então são dois animais puxando na mesma direção, com a mesma força. Aquilo ali serve para que os dois andem em unidade. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Para de falar um evangelho, pregar um evangelho, querido, que não é verdade. Para de ficar omitindo. O Senhor não te chamou para te salvar. Ele chamou para você ser salvo e salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar a tua rua, salvar o teu colégio. Ah, mas é clichê. É verdade, irmão. E de fazer discípulos por toda a terra. Sabe, irmão? A minha briga com a igreja é chegar na igreja e ver um banco vazio. É uma briga. Nós temos lá um galpão. E quando nós chegamos lá e tem cadeira vazia, é a minha briga, irmão. Sabe por quê? Tu tem irmão, tu tem pai, tu tem mãe, tu tem filho, tu tem amigo. E é inadmissível você acordar, se arrumar, passar o seu dia e à noite você vir para cá sozinho. Você está se enchendo, se empanturrando de Jesus. E tem gente vazia precisando dele, irmão. Sabe por que a nossa oração não funciona, mano? Porque nós oramos por carro. Nós oramos por casa, nós oramos por estética, nós oramos me dá, me dá, me dá. E o Evangelho fala assim, não tem nada a ver com me dar. Você ora para o colega, para o amiguinho, para o do lado, para o do lado, para o do lado. A tua oração tem que ser para o colega do lado.
é uma oração vazia, egoísta. Sabe, irmão, isso não é para pesar no teu coração, é para te ativar, é para te acordar. Eu não vim aqui hoje para bater em você, eu vim aqui hoje para acordar você. A igreja está, não é igreja, ainda bem, não é Assembleia de Deus, aqui não. A igreja somos nós, né, irmão? A parede não é igreja. O teto não é igreja, porque esse ambiente fechado não propaga o reino de Deus. Mas você é a igreja. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a Batista, contra a Assembleia, não. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, porque nós todos juntos somos a igreja. Ontem nós falamos o seguinte: Jesus, ele veio como um homem, a Bíblia vai dizer que ele tabernaculou, ele abriu a sua tenda, ele habitou entre os filhos do homem, ele habitou na terra, mas chegou um momento que o que ele tinha que fazer foi feito, que ele foi para o Senhor, e a Bíblia vai dizer que o próprio Eterno, o próprio Deus enviou o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus fala assim: fique tranquilo, eu vou, mas o Espírito Santo vai te ajudar. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ele agora mora dentro de mim e de você. Aleluia. Sabe, irmão? Quando você pensa e entende essa palavra, você tem dificuldade de pecar. Você tem dificuldade de não falar, sabe por quê? Um Deus tão grande, hein? Muito clichê essa palavra, tá? Um Deus tão grande, que é tão pequeno, vem morar dentro de mim, é a realidade. O Deus vivo, o Deus dos crentes. Sabe, irmão, nessa segunda-feira eu quero dizer para você, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, igreja? Amém. Mas vamos lá. Então a primeira chave é: orar é estar conectado. Oração é conexão. Então você começou a orar, você se conectou. Ser justo é ser alguém aceito por obedecer e praticar o que manda a palavra. Então, se você consegue conectar essas duas coisas, orar e botar a palavra de Deus em prática, João 15:7, abre aí, João 15:7. João 15:7, na versão que eu vou ler aqui na NTLH, diz assim, ó: se vocês ficarem unidos comigo, Jesus está falando, tá? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Tem alguma coisa errada aí? Alguma coisa errada? Aleluia. O que você está pedindo está acontecendo? Deus é Deus. Aleluia. Tudo que você está orando está acontecendo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Não está acontecendo porque você não está unido. Ele está morando em você, mas ele está sendo tratado como Airbnb. Vai passar um tempinho, depois vai embora. Senhor, ontem eu falava assim, ó, tem uma caixa dentro de nós reservada para o Espírito Santo, que ela é desse tamanho. Faz o seguinte, meu irmão, abre a caixa, deixa o Espírito Santo encher tudo e vai para dentro da caixa você. O espaço que você está dando para Deus é teu. O trono que você está sentado é de Deus. Nós nos sentamos no lugar dele, estamos no espaço dele e queremos, pedimos, me dá, me dá, me dá. Mas a Bíblia vai dizer: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje com esse entendimento, amém? Amém, igreja? Amém. Amém. O entendimento é orar e que essas relações aconteçam. Amém? Aleluia. Amém. Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos maus, mas ouve com atenção a oração dos justos. Preste atenção. Tem muita gente ruim, tem muita gente má. Provérbios vai dizer: ele ouve
A irmã do código. A irmã que passa tempo orando. Parece que aquela mulher tem conexão com Deus. Parece que aquele homem tem uma conexão com Deus. Toda oração que ela faz, a revelação que ela fala acontece. Irmãos, ela descobriu. Ele descobriu que ele tem que botar em prática. Aleluia. Ela não só está orando, mas ela está vivendo. Chega, irmão. Chega de estereótipo. Chega, irmão. Nós não temos problema. Essa igreja, eu creio que também não tem problema com roupa. Roupa que eu digo assim, terno. Tem que andar de terno, não, irmão. Olha só, é muito bonito. Ah, me amarra, irmão. Bota o terno. Demais. As irmãs, uma roupa composta. Glória a Jesus. Não tem que mostrar o que não tem que mostrar. Roupa livre, roupa solta. Glória a Deus. Mas isso é estereótipo. Isso é uma obrigação, irmão. A obrigação da mulher é andar bem trajada. A obrigação do homem é andar bem trajado. Você não está fazendo nada demais, não. Ninguém vai dar glória a Deus que você tem uma vida grande. Ou que tua roupa é isso. Não, querido. O que você precisa é ter Jesus morando aí dentro. Aleluia. Você precisa do Espírito Santo conduzindo a tua vida. Porque quando você orar, vai acontecer. Amém, igreja? Amém. O profeta Elias orou. 1 Reis 18. Abre aí sua Bíblia. 1 Reis 18, do 36 ao 39. 1 Reis 18, do versículo 36 ao 39. Vamos lá. Preste atenção. 1 Reis 18, 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e o quê? Orou. E o quê? Orou. Ó Senhor, essa é a oração dele. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando um povo de volta para ti. Versículo 38. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Amém, igreja? Presta atenção. Aleluia. Elias orou. Olha, irmão. Está orando há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Elias orou e imediatamente desceu o fogo do céu. Meu Deus, aleluia. Foi na hora, irmão. Sabe por quê? A conexão estava feita. Ele está vivendo a palavra. Deus não tem o que fazer. Os profetas da Bíblia, meu irmão, quero dizer para você. Os profetas da Bíblia, não era em todo o tempo que eles estavam ali direcionados. Ah, Deus mandou fazer isso. Tinha hora que aquele profeta ia falar assim: seja curado. Olha, o azeite vai transbordar. E ia transbordar, sabe por quê, irmão? A conexão estava ligada. Boca de Deus, sabe o que você vai falar? Boca de Deus na terra? Ele é boca de Deus. Né? Deus falou assim: Elias, fala que o azeite vai. Não, ele falou assim: vai transbordar o azeite porque eu tenho conexão com Deus. Aquilo que eu disser agora vai acontecer. Aleluia. Não tem dúvida, irmão. Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser? Será que Deus vai se manifestar? Será que 2026 vai ser bom? Mas o governo está falando que vai ser um dia ruim, vai ser um ano ruim. Não interessa, meu irmão. A última palavra vem do Senhor, igreja. Aleluia. É Ele que diz para você: vai ser bom, vai ser bom. Nós estávamos lendo ontem Isaías 54. Do versículo 16, se eu não me engano. Deixa eu olhar.
olhar aqui para não errar. Olha só, irmão, que loucura. Vou falar mais um pouquinho. Quando eu tiver que parar, não falo, tá? Ontem nós estávamos orando, lendo a Bíblia, adorando. Isaías 54, se não me engano, é versículo 14, 15, 16. A gente quer esse cara para mim, tá foi? Isaías 54, versículo 16, diz assim, ó. Isso é Deus profetizando através de Isaías, tá, irmão? Aqui a situação é uma situação totalmente complexa. O Senhor estava falando para esse povo e o povo estava em exílio, estava em cativeiro. E Deus estava profetizando para uma coisa que ainda ia acontecer. Versículo 16, Deus diz assim, ó. Eu criei um ferreiro que sopra as brasas no fogo, até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir. Por essa, irmão. Ele criou o ferreiro para construir as armas para você guerrear. Mas o cara que vem para te destruir, quem criou? Sabe qual é o problema, irmão? A igreja aprendeu a minimizar Deus e maximizar o diabo. Sabe, irmão? Quando você está debaixo das asas do Senhor, como Davi fala, quando você está guardado pelo Senhor, até o que vem contra você é Deus. O diabo não tem poder para atravessar Deus. A guerra que você está esperando lá no final, a guerra do Armagedon, que contaram para você que Deus vai vir, diabo vão vir, vão se confrontar, e aí vai virar um fight ali, e o diabo vai dar um soco e Deus vai cair. Não existe essa guerra. Deus é poderoso para acabar com isso agora, irmão. Não vai existir essa guerra, o poder é dele. Ele é o Senhor dos exércitos. É você que maximiza o diabo. É você que está fazendo coisa que não deve. E você está com legalidade. É você, meu irmão. Porque quando você está debaixo do Senhor, da autoridade de Deus, o diabo não vai fazer você. Quando acontecer uma coisa ruim na tua vida, Isaías 54 fala lá no começo. Cante, ó estéreo, cante. Mas eu vou cantar triste, cheio de problema. Canta, só adora. Porque vai chegar um momento de você, estéreo, ser mãe de filho. Vai chegar um momento que Deus vai fazer algo, mas quando uma coisa ruim acontece na tua vida, é forja. Ele está te preparando para algo. Não é o diabo que ficou mais forte do que Deus e entrou na tua vida e está te destruindo, não, irmão. É Deus que está provando você, está deixando você da maneira perfeita para Ele poder te usar. Todo o poder é dele. Amém, igreja? Amém. Então você também vai sair daqui entendendo. Aleluia. Que o diabo não está espreito o tempo todo, te dando banda, te chutando. E quando acontecer, Satanás, irmão, quando acontecer da glória, o diabo, ele sabe lidar com uma pessoa que é murmuradora, mas ele não sabe lidar com um adorador. Não sabe. Ele fica perdido, irmão, ele não entende. O problema é que você murmura, reclama. Somos humanos, irmãos. Questionamos, irmãos. Mas tenta fazer diferente. Tenta adorar. Sabe por quê? Tu ficou chateado porque Deus não te deu alguma coisa. Tu ficou chateado porque tu acha que o diabo está te batendo. Então você vai sair da presença de Deus? Alguém vai abandonar a Deus por causa disso? Não, irmão. Dá glória. Dá aleluia. Tenta entender o que está acontecendo. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós estamos terminando já. Fique tranquilo. Vamos voltar aqui para a palavra. A palavra, nós falamos sobre Elias. Abra em Josué 10, versículo 12 e 13. Josué 10. Tem alguém aqui que lê com voz autona? Tem alguém que não tem vergonha de ler em voz alta? Lê para mim. Josué 10, versículo 12, versículo 13, por favor.
Fica à vontade. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalibon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. Amém? Josué orou. Quem já cantou esse hino? Josué orou e o sol parou. Antigamente nós achávamos que o sol tinha parado e hoje nós entendemos que o tempo parou. A Bíblia vai dizer que nunca mais Deus fez algo semelhante. Mas isso é uma oração de uma pessoa que está conectada. E a pessoa, irmão, você orar e algo sobrenatural acontecer, o dia vira noite, a noite vira dia, mas você tem que estar conectado. Senão é só conversa. Você está conversando muito com Deus, mas você não está conseguindo aquilo que você está pedindo a Ele, que você está orando a Ele. Sabe por quê? Você não está colocando em prática. Mas vamos lá. Quero falar sobre essa palavra que a Amada começou a falar. 1 Samuel 1, 10, 11. 1 Samuel 1. Ana era estéril e orou e ficou grávida. 1 Samuel 1, versículo 10 e 11. Preste atenção, irmãos, é importante. Versículo 10 vai dizer assim, ó: Ana estava muito angustiada e chorava, sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Versículo 20, irmão. A gente não tem muito tempo. Vai para o 20. Versículo 20 vai dizer o seguinte: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Ana orou e ela deixou de ser estéril. Conexão. Aleluia. Passou sufoco. Como foi declarado, entrava na presença de Deus todo ano, chorava, mas no momento ela decidiu: opa, chega, agora eu vou orar, estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, estou seguindo a vontade de Deus, vai acontecer. Quer ver? E a Bíblia vai dizer que ela orou e veio Samuel. Amém, igreja? Amém. Vamos finalizar aqui. Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Jesus em seus dias aqui na terra orava. E aí a gente está falando aqui de Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que aonde os discípulos chegavam, eles colocavam e punham suas mãos e as pessoas eram curadas. Eles oravam e as pessoas eram cheias e batizadas pelo Espírito Santo. Amém? E aqui Hebreus vai falar sobre Jesus. Hebreus 5, versículo 7. Vamos lá. Enquanto Jesus esteve na terra, preste atenção, irmãos. O escritor desse livro de Hebreus declara: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que podia salvá-lo da morte, e as suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda Oração. devoção. Jesus orava, irmão. Toda hora você vai ler a Bíblia e vai ver assim: Jesus foi para o monte orar, Jesus se afastou e foi orar. O que é isso? Conexão. Pô, mas Jesus é Deus, é Filho de Deus, Ele foi enviado por Deus, mas Ele tem que falar com Deus, irmão. Você é filho de Deus, está aqui com o propósito de Deus, mas se você não falar com Deus, não tem valia. Tem que orar, tem que suplicar, tem que gritar
Amém, igreja? Amém. E aí sim, as suas orações serão ouvidas. 2026 é um ano que as suas orações precisam ser ouvidas. Tem que acontecer alguma coisa na tua vida, irmão. Chega de ser crente chatinho, aquele crente, ah, meu Deus, eu vivo pela misericórdia, você vive pela graça. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus era filho único e ele nos transformou em filhos também, irmãos dele. Agora você está enxertado na videira. Você não é mais qualquer um, irmão. Chega o ímpio olhar para você e falar assim, coitado do crente, vive chorando, não tem nada. Eu não estou pregando prosperidade, não. Eu estou pregando para você. É ele que tem que olhar para você e pedir oração. Não é você que tem que olhar para ele e perguntar como é que você conseguiu essa casa? Como é que você conseguiu esse carro? Ah, meu Deus! Não, irmão, está invertido, o jogo está virado. 2026 vai ser um ano diferente para você, amém? Aleluia. Irmãos, se você pegar o seu telefone, você pega ele à toa o dia inteiro. Fala isso na minha igreja, tá? Fique tranquilo. E você fica no Instagram rolando, Facebook rolando, YouTube rolando. Pega o seu telefone. Não precisa fazer agora não, irmão. Em casa, e dá um Google. E aí você coloca lá sobre o Reino Unido. Coloca lá. Bota assim, Reino Unido pode orar próximo de clínicas de aborto. Coloca lá. Existe uma lei no Reino Unido. O que é o Reino Unido? Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales. Esse reino estabeleceu uma lei que o crente não pode parar perto de uma clínica de aborto e orar, senão ele vai ser preso. Sabe por quê, irmão? Estavam orando e estava fechando. Estavam orando e estava fechando. E aí eles foram lá e falaram, vamos ter que sancionar uma lei, porque a oração tem poder. Aí vamos lá, o diabo sabe que a oração tem poder, sabe que Deus tem poder, que o nome de Jesus tem poder, mas você duvida, irmão. Essa lei já está sendo sancionada na Alemanha também. Chega de crente orar, porque a oração do justo pode muito em seu efeito. Só você que não sabe, só o crente que não sabe, irmão. Preste atenção. A França, ela está aprovando uma lei aonde vai ser proibido orar em praças públicas. Essa guerra toda. Eu ouvi um áudio, sister, irmão e irmã. Esses dias eu ouvi um áudio. Não sei se é feito, mas eu ouvi um áudio de um cara grande do governo. Eu não sei se você ouviu esse áudio, se é verdade, se é mentira, mas ele fala